Olá pessoal, bem-vindo a todos. Meu nome é Maiane Alves, eu sou engenheira agrônoma e atualmente eu sou doutoranda no programa de Ciências do Solo da Universidade Federal do Ceará. E é com grande prazer que eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre esse tema tão fascinante e essencial para a vida no planeta, né? Que é a sinfonia do solo, como os micro-organismos regem a vida vegetal. Esse é um tema muito interessante e eu gostaria aqui, né, de trazer para vocês a pensarem, né, sobre o solo, né, em si, que muito além, né, de que um simples suporte para as plantas se desenvolverem, ele é um ecossistema complexo, que é muito rico em vida, tem uma abundância excepcional. E hoje, né, a gente vai explorar essa abundância de vida que existe no solo, principalmente a abundância com relação aos micro-organismos, que não são os únicos, né, que vivem no solo, mas que atuam como verdadeiros maestros regendo a saúde vegetal e a fertilidade dos solos. E aí eu gostaria aqui, né, de trazer, como eu já mencionei, que o solo ele é como uma sinfonia viva. O solo é mais do que apenas sujeira e um substrato inerte onde as plantas crescem e se desenvolvem. Ele é um sistema muito complexo e dinâmico e repleto de vida, como eu falei, e vida que interage umas com as outras. O ecossistema solo em si, ele é dividido em componentes, né? Uma fase sólida e uma fase não sólida. A fase sólida, ela é composta de parte mineral e orgânica, sendo a parte mineral aí corresponde a 45% do solo. E essa fase, né, que é a fase mineral. A fase inorgânica, que é caracterizada por fragmentos de rocha, fragmentos de minerais, que fornecem, né, uma estrutura básica para o solo, estrutura de suporte mesmo, e que também, com a sua decomposição, né, vai sendo fonte de alguns nutrientes. Dentro dessa parte ainda sólida do solo, a gente tem também o componente orgânico, que corresponde a 5% do solo, e aí nesse componente está os organismos vivos, juntamente, né, com restos de plantas, de animais, em diferentes estágios de decomposição, e que são cruciais, né, para a fertilidade do solo, por reter água, por ceder nutrientes e também, né, por melhorar a estrutura física do solo. Na parte não sólida, a gente tem água e ar, a fase gasosa e fase líquida. A gente coloca em termos didáticos, né, que cada uma dessas fases tem 25% da estrutura total do solo. Mas esse valor pode variar, né, dependendo se o solo está mais encharcado, ele tem mais água, ou se esse solo está mais seco, né, e vai estar mais preenchido com ar. E aí essa fase, né, essas fases, no caso da gasosa, ele é um ar muito semelhante ao ar atmosférico, né, em termos de composição. E a fase líquida, né, é a água que está dentro do solo, dentro dos poros do solo, é onde fica, né, diluído os nutrientes que serão absorvidos aí pelas plantas ao se desenvolver nesse solo. Como eu venho falando, o solo é um ecossistema vivo e ele é fonte de grande biodiversidade. E aí a gente pode destacar, né, como habitantes do solo, as raízes de planta, primeiramente, que além de absorver água e nutrientes, ainda atuam liberando substâncias no solo que afeta a atividade de micro e de macro-organismos nesse solo e também, né, influencia na estrutura física do mesmo. Aí a gente tem macro-organismos, que como o nome diz, macro, maiores, e a gente vai ter organismos como minhocas, alguns insetos, alguns ácaros e outros organismos, né, que atuam ali no solo como arejadores de solo, escavando esse solo, como misturadores e degradadores na forma mais bruta, né, da matéria orgânica, e influenciam aí, né, na estruturação física do solo. Mas a gente também tem
a vida micro, os micro-organismos, onde a gente inclui bactérias, fungos, protozoários, vírus, e esses, né, atuam tanto na decomposição fina da matéria orgânica, atuando na ciclagem de nutrientes e na disponibilização desses nutrientes para o solo e posteriormente, né, para as plantas. E aí, falando em micro-organismos, esses habitantes, né, do solo, estima-se que eles perfazem, né, mais ou menos 1/4 de todas as espécies do mundo, sendo, né, que esses organismos eles contribuem para a formação e manutenção do solo, além de ser fundamental para o equilíbrio do ecossistema. E aí, em alguns estudos, né, no caso de Tversky e Avreis, a gente tem que em apenas 1 grama de solo a gente pode encontrar mais de 10.000 genomas diferentes de micro-organismos, sendo que em 1 colher, né, de solo, 1 colher ali de sopa rasa, a gente vai ter mais indivíduos de micro-organismos do que habitantes no planeta. E você considerando que atualmente, né, no planeta a gente tem mais de 8 milhões de habitantes, então a gente pode ver que essa biomassa, né, microbiana, ela é enorme. Não tem outra palavra melhor, né, para definir. E ela desempenha, né, um papel importante, um papel de destaque no cenário de sustentabilidade ambiental, sendo ali considerada, né, parte viva da matéria orgânica do solo. E aí, o que acontece? Apesar de toda essa biodiversidade, né, do solo, que é riquíssima, quando a gente tenta crescer ou multiplicar esses micro-organismos de forma artificial, menos, né, de 1% deles acabam sendo observados. Devido à complexidade que o solo apresenta, quando a gente pega uma amostra de solo e leva para o laboratório, pensando em analisar de forma biológica, o que temos, né, de técnicas atualmente para analisar esses micro-organismos envolve o uso de placa de Petri com meio de cultura, né, que é predeterminado, normalmente um agar com solução nutritiva, e o micro-organismo, né, que a gente isola, a gente pega o solo, coloca ali e coloca para crescer. E esse ambiente, ele tem características próprias, né? Esse agar com solução nutritiva, ele vai ter um pH específico, uma temperatura específica, uma umidade específica. E o que acontece? A gente não consegue, né, reproduzir na placa de Petri as características do solo de forma fiel, porque o solo ele é complexo, ele é dinâmico e ele está toda hora mudando essas variáveis de pH, de umidade, de temperatura. E aí, naquela placa, como é uma coisa estática que não vai estar variando, a gente só consegue crescer aqueles micro-organismos adaptados àquelas condições atuais da placa. No solo, a gente vai ter uma variação tanto temporal como espacial dessas características, né, que eu falei, de pH, de temperatura, e isso permite que vários micro-organismos diferentes se desenvolvam ao mesmo tempo em locais no solo, né, em porções do solo. E na placa isso não acontece, é muito uniforme, e aí muitos organismos morrem ou simplesmente não se desenvolvem, e esses que se desenvolvem são apenas 1% do total. E por isso a gente não consegue, né, estudar a biologia do solo de forma 100% fiel ao que tem ali no solo. A gente tem apenas uma ideia, apenas um vislumbre de quanto de vida, né, que tem no solo e os seus papéis no ecossistema. Assim, os micro-organismos do solo, eles podem ser comparados, né, a músicos, né, uma grande orquestra. Quando a gente assiste uma apresentação, a gente não tem uma ideia total de quais são os músicos, quantos são os músicos, qual é a função de cada músico, mas a gente vê um todo, sabe que eles são importantes, né? Cada um ele tem sua função específica, mesmo a gente não sabendo totalmente qual, mas a gente sabe que são papéis cruciais nos micro-organismos, no caso, né, voltando, na saúde e na fertilidade do solo, bem como, né, no desenvolvimento do vegetal e de outras funções. E aí, esses micro-organismos no solo em si, eles apresentam funções como a ciclagem, né, de nutrientes, que eu já falei, onde esses micro-organismos eles atuam transformando a matéria orgânica, liberando nutrientes, na forma inorgânica no solo, que pode ser absorvido pelas plantas.
Eles atuam na promoção do crescimento, onde eles regulam ou estimulam a produção de hormônios vegetais, de crescimento de vegetal. E como exemplo, né, a gente pode citar bactérias como pseudomonas, bacilos, actobacterias, azospirilos, e também fungos como tricoderma, lacária. E também esses micro-organismos, eles atuam no controle de pragas e toxinas, e aí a gente vai ver que esses micro-organismos, eles atuam no combate de outros micro-organismos que são fitopatogênicos, além, né, de destruir moléculas que são contaminantes. Mas também eles atuam no ciclo do carbono, onde a gente sabe que o CO2 ele é um gás de efeito estufa. E quando ele está na atmosfera, ele acaba impactando, né, causando mudanças climáticas, acelerando, né, o processo das mudanças climáticas. E quando ele é fixado, né, ele é preso nesses micro-organismos, ele fica preso no solo e esses impactos, né, são minimizados. E aí, com o intemperismo natural, né, esses micro-organismos ali, eles vão liberar, vão ser degradados, né, ao longo de milhares de anos, e aí sim vão ser disponibilizados. Mas aí, entre esses micro-organismos presentes no solo, quais são os mais importantes, né, para a vida vegetal? Bem, é claro que a gente tem micro-organismos que são fitopatogênicos e tem micro-organismos que são benéficos. Aqui hoje a gente vai dar um enfoque maior, né, para os micro-organismos que são benéficos, vamos dar esse protagonismo para ele e deixar um pouquinho de lado os micro-organismos que são fitopatogênicos, porque a gente está pensando aqui em um ecossistema equilibrado, né? E nesse ecossistema equilibrado, a gente não vai ter tanto a atuação dos fitopatogênicos, porque se eles vão estar, né, ali controlados, então vão estar mais isoladinhos. E aí, dentro desses benéficos, como protagonistas, né, invisíveis, a gente tem aqui bactérias, que elas estão associadas com múltiplas tarefas, mas principalmente ali no ciclo do nitrogênio e na decomposição da matéria orgânica. A gente vai ter fungos, que também tem diversas tarefas, mas que atuam principalmente se associando a raízes de planta e auxiliando na absorção de nutrientes e na decomposição, né, de matéria orgânica também. A gente vai ter protozoários, que atuam comumente como predadores de bactérias e micro-organismos fitopatogênicos, além, né, de ajudar na liberação de nutrientes, na melhoria da estrutura do solo e atuarem, né, na decomposição da matéria orgânica. Sendo assim, esses micro-organismos, muitas vezes, né, que são invisíveis a olho nu, são verdadeiros aliados na promoção da fertilidade do solo. E aí a gente vai falar de forma individual de cada um, começando pelas bactérias. Elas, por exemplo, elas são verdadeiras usinas de transformação do solo e elas são divididas principalmente, né, em 3 grupos. O primeiro, né, são bactérias que são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico e disponibilizá-lo para as plantas na forma de amônia, na forma de nitrato, enfim, na forma que as plantas conseguem acessar. E a gente tem o grupo de bactérias que atua como solubilizadoras de nutrientes, normalmente fósforo, potássio, que elas vão pegar esses nutrientes que estão numa forma indisponível e torná-los mais acessíveis às raízes de planta. E a gente vai ter também, né, bactérias que são benéficas por protegerem as plantas contra doenças e organismos fitopatogênicos, onde essas plantas elas produzem, né, substâncias antimicrobianas que combatem aí esses organismos. E aí a gente pode encontrar diversos tipos de bactérias benéficas, diversos gêneros, diversas espécies. E aí a gente pode, em termos de estudos, né, a gente pode citar, por exemplo, estudos com bactérias que são fixadoras de nitrogênio em leguminosas, as quais as interações rizóbio-leguminosa podem ser reconhecido com sinais químicos microbianos específicos e que leva à simbiose mutualística, né? E, além disso, né, estudos com imunidade em Arabidopsis e a patógenos bacterianos, que eu vou explicar aqui mais ou menos como funciona, do qual, né, eles são utilizados sinais químicos que induzem o reconhecimento de patógenos.
pelas plantas, podendo aí levar a respostas imunes, né, robustas, e a restrições de crescimento do patógeno. Aqui, nessa imagem, a gente tem essas relações, né, de sinais e resposta que acontece da seguinte forma. Aqui na letra A, a gente tem que as plantas, elas liberam metabólitos seletivos em roxo, né, na imagem, essa área em roxa. E aí, esses metabólitos, eles vão recrutar e selecionar micro-organismos que são benéficos, no caso, são esse círculozinho azul, contra patógenos, né, que são essas estrelinhas em cinza. E aí a gente tem que o reconhecimento do receptor, ele vai acontecer, e aí vai para a situação em B, onde o receptor, ele permite, né, a distinção precisa entre patógeno e mutualista, antes do investimento de energia, né, na resposta imune. E aí padrões moleculares, né, são associados a micro-organismos comuns entre patógenos e mutualistas. Eles têm esses padrões muito parecidos, só que existe, né, uma forma de que a planta utiliza para distinguir esses padrões, onde eles podem fornecer, né, eles podem tentar encontrar uma identidade entre o micro-organismo e o que seja patogênico e o mutualista. Vai ter uma característica que a planta vai ter que identificar. E aí, né, a planta se utiliza de oligossacarídeos específicos, né, efetores ou padrões de danos que podem desencadear uma imunidade forte específica quando reconhecido. E aí se vai, né, para essa situação da letra C, onde a integração de sinais intrínsecos e extrínsecos, como a homeostase imune, ela permite que as plantas ajustem a tomada de decisão em simbiose e moldem dinamicamente a interação simbiótica, permitindo assim um ajuste, né, mais fino da estrutura de comunidade microbiana, bem como, né, alterar um limite para as respostas de imunidade e de simbiose. E aí, quais são os metabólitos, né, que são exudados pelas plantas e ajudam ali nessa associação e seleção simbiótica? A gente vai ter vários, né, tipos de exudados, né, mas os principais que a gente tem vai ser os terpenos, que são grupos grandes de diversos metabólitos especializados, né, em plantas, que mediam aí o estabelecimento do microbioma, promovendo e restringindo, né, o crescimento de alguns taxons de micro-organismos específicos. A gente vai ter também o ácido salicílico, né, que é um hormônio vegetal que afeta a imunidade de planta e também a estrutura do microbioma ali nas raízes, sendo potencialmente, em parte, agindo como um metabólito para micro-organismos específicos. E aí a gente tem também, né, por meio de alguns nutrientes complexos e específicos de cada espécie, que podem, né, desempenhar o papel nessa seleção de micro-organismos que sejam altamente adaptados e que podem contribuir para uma especificidade de hospedeiro nessas associações simbióticas. Mas aí, qual a importância de tudo isso que eu tenho falado, essas coisas complexas e difíceis, né, esses nomes difíceis, para a produção vegetal? A gente sabe, né, dessas informações e a gente pode usar isso na agricultura. Inclusive é usado, né, dentro da agronomia, por exemplo, a gente pode usar diversos micro-organismos para aplicação na agricultura. A gente tem, por exemplo, a aplicação de compostos que tem pseudomonas ou que tem bacilos subtítulos para controle biocontrole, né, do dumping off, que é aquela tombamento, né, que tem causado por Rhizoctonia solane em alguns tipos de solanáceas. A gente pode também usar, né, a Pseudomonas florense e os subtítulos para o controle de podridão negra em crucíferas, que aí no caso é causado por Xanthomonas, e também, né, para controle de antracnose, que é causado pelo Coleótrico gliosporioide. Esse nome é tão difícil, eu nunca consegui pronunciar. Mas enfim, a gente também, né, pode usar, né,
actinomycetos para o biocontrole da murcha bacteriana, que é causada ali pela Ralstonia solanaceae, e entre outros, né? A gente tem uma diversidade muito grande de usos de micro-organismos em doenças, né, na agricultura. E aí, vindo para fungos, né? A gente tem vários fungos que são benéficos para as plantas e eles ficam basicamente em duas categorias. A primeira são os fungos micorrizos arbusculares, que formam, né, redes de filamentos que se estendem por todo o solo. E essa parceria, né, ela permite que a planta tenha um aumento da sua área de exploração do solo. E essa parceria também ela faz com que o solo seja explorado de forma mais efetiva, né, em busca de água, de nutrientes, principalmente ali do fósforo, que ele é pouco móvel no solo. Então é muito difícil da planta conseguir acessar o fósforo. Ela vai conseguir acessar apenas crescendo e chegando onde o fósforo está. Ele não é tão facilmente carreado pela água. E em troca, né, esses fungos eles aumentam a rede de radicular da planta e eles recebem em troca carboidratos dessas plantas, que são resultado da fotossíntese. Ela libera ali no solo esses carboidratos e eles absorvem. E aí essa associação ela é importante, né, para ambos, uma associação mutualista, pois esses fungos, né, micorrízicos, as plantas dependem dele para sobreviver em alguns ambientes, né, de baixa disponibilidade de nutrientes, e esses fungos, né, também são beneficiados pelas plantas ali recebendo carboidrato, que é a fonte de energia da maioria dos organismos vivos. E aí, né, uma vez que eles crescem na superfície radicular de absorção, essa superfície ela pode ficar até 1000 vezes maior, melhorando a absorção de água e nutrientes das plantas, como já falei, mas também, né, aumentando a tolerância a estresses bióticos e abióticos que essa planta venha a passar. A segunda categoria que a gente tem são os micro-organismos que são decompositores. Nossa, eu passei sem querer aqui. São os micro-organismos decompositores. E aí, né, eles atuam na decomposição da matéria orgânica do solo e também, né, na transformação de restos de plantas e animais em nutrientes que podem ser ali reutilizados pela planta. Sendo que esse processo, né, de decomposição ele é fundamental tanto para a ciclagem de nutrientes do solo quanto para a formação de humus, né, que é uma substância que melhora a estrutura do solo e a capacidade de retenção de água desse solo. Agora, né, sobre os protozoários. Como protozoários benéficos, a gente comumente não consegue reconhecer tanto a importância deles. No entanto, eles têm papel, né, importante, assim como os fungos e as bactérias. Muitas vezes eles são deixados de lado, mas alguns protozoários, né, eles atuam se alimentando, né, de fungos e bactérias que são fitopatogênicas e ajudam aí a reduzir populações de micro-organismos que podem causar danos às plantas. Por exemplo, a gente tem a Acanthamoeba e a Vermamoeba, que elas podem consumir bactérias e fungos nocivos, e protozoários ciliados e flagelados, né, que podem predar fungos fitopatogênicos, além de manter, né, o equilíbrio microbiano no solo. Sendo, né, que esses micro-organismos sendo que esses protozoários, né, eles, além de consumir a bactéria, por exemplo, eles secretam nitrogênio na forma de amônia no solo, e esse nitrogênio, né, ele é muito importante para as raízes. E por falar em raízes, né, esses protozoários, né, ao se movimentarem pelo solo, eles ajudam a quebrar agregados e a melhorar a porosidade do mesmo, favorecendo a infiltração de água, a aeração, bem como facilitando, né, o aprofundamento de raízes. E sem contar também, né, que alguns atuam na decomposição da matéria orgânica. Agora, né, eu gostaria de observar o seguinte: a gente já falou das funções dos principais micro-organismos de forma isolada. No entanto, os micro-organismos solo, eles não vivem isolados. Eles formam uma comunidade, né, que se comunicam e regulam o ambiente ao seu redor.
E essa interação ela cria um equilíbrio dinâmico, onde cada organismo influencia e é influenciado pelo outro. Cada grupo ele tem uma função específica, mas todos dependem um do outro para manter esse ciclo ativo. E quando a gente respeita, né, essa rede de cooperação, o solo ele se mantém saudável, produtivo e sustentável. E essa é uma verdadeira sinfonia, né, no solo. É um trabalho invisível, mas que é essencial para a vida na Terra como um todo. Nenhum micro-organismo do solo vai agir sozinho. É uma cooperação entre eles e que mantém o ambiente funcionando de maneira eficiente. Pois se um grupo desaparece ou se multiplica demais, todo o ecossistema vai se desequilibrar, vai tornar o solo pobre e improdutivo. E por isso a gente precisa enxergar o solo como um ecossistema vivo e interconectado. Eu venho frisando sobre isso, sobre toda essa riqueza do solo, justamente por causa da sua importância, da importância do equilíbrio desse grande ciclo que o solo ele comporta. E quando a matéria orgânica no solo ela entra ali, quando as folhas caem, os restos de plantas ou diferentes animais morrem e caem sobre esse solo, diferentes grupos de micro-organismos eles agem num processo junto com a decomposição, e as comunidades de bactérias elas iniciam a quebra, enquanto os fungos eles se estendem em redes para alcançar nutrientes mais distantes e distribuir compostos essenciais, enquanto que ali os protozoários vão estar, por sua vez, consumindo bactérias em excesso, impedindo que alguma espécie domine o solo e saia se favorecendo na diversidade. E esse controle biológico equilibrado, ele mantém esse equilíbrio populacional, evitando que algum patógeno se multiplique descontroladamente, porque esses patógenos eles só aumentam descontroladamente quando o solo está desequilibrado. E aí, além disso, né, dessa interação influenciar diretamente também na estrutura do solo, na criação de espaços porosos, o que melhora, né, a infiltração de água e a aeração. E quando a gente tem um solo fértil, uma estrutura bem agregada, com a porosidade é suficiente para permitir a entrada de ar, a entrada de água, e essa estrutura é mantida pelos micro-organismos e pela matéria orgânica que cria um ambiente propício, né, para o desenvolvimento vegetal. E a biologia do solo, né, ela é diversa, ela é ativa nesse solo que está saudável, que é um solo vivo. Milhares de espécies de bactérias, de fungos, de protozoários, eles trabalham junto ali para reciclar nutrientes, para decompor matéria orgânica, para proteger raiz, e esse equilíbrio, né, garante um fornecimento constante de nutrientes e manutenção do solo saudável a longo prazo. Enquanto, né, que a gente tendo um solo degradado, a gente olhando aqui nesse outro lado, a gente encontra justamente o oposto. A compactação, a erosão, a baixa atividade biológica, elas são as principais características desse tipo de solo, onde sem matéria orgânica, sem micro-organismos ativos, né, a estrutura do solo ela vai se desfazendo, o solo vai ficando duro, a infiltração de água vai sendo cada vez mais difícil e o ambiente vai se tornando mais hostil para as raízes. Sendo que sem os micro-organismos, né, para processar nutrientes, esse solo se torna quimicamente pobre. Muitas vezes a fertilidade só pode ser mantida, né, com o uso excessivo de fertilizante, que sem a biologia do solo, né, para estabilizar, pode ser rapidamente lixiviado, né, poluindo rios, lençóis freáticos, sem contar, né, que além disso, o excesso, né, desses produtos também vai impactar a microbiota do solo em paralelo, causando outros problemas. Ou seja, a falta de micro-organismos, de uma biologia do solo equilibrada, vai levar à necessidade de uso de pesticidas, e o excesso de pesticidas, né, também leva a uma redução da microbiota e da biodiversidade do solo. E quais os impactos, né, desses pesticidas nessa microbiota do solo? A gente vai ter diversos problemas aí, como no caso, redução da biodiversidade, que eu já acabei de falar.
Esses pesticidas, fungicidas, herbicidas, eles podem eliminar ou reduzir as populações de organismos benéficos e, com isso, né, provocar reduções da fixação de nitrogênio, por exemplo, diminuição da manutenção da fertilidade, da resiliência do solo, mas também causando desequilíbrio. Vai causar desequilíbrio microbiano e aumentar os micro-organismos fitopatogênicos, bem como, né, a eliminação de micro-organismos benéficos, que aí permite que os organismos oportunistas e patogênicos se proliferem e aumente o risco de doenças de plantas, que aí, né, pode também ter problemas com alterações na decomposição da matéria orgânica, pois os pesticidas, né, com o tempo, eles podem afetar os decompositores, e como é o caso, né, de actinobactérias, de fungos saprófitas, e aí reduzir a ciclagem de nutrientes, além, é claro, né, de ajudar no acúmulo de compostos tóxicos no solo, advindo aí da degradação desses produtos que são utilizados. Assim, né, por fim, todos esses impactos eles vão levar à perda de biodiversidade mais ainda e, por si só, vão levar a prejuízos à vida vegetal, trazendo consequências como, no caso, por exemplo, o aumento da susceptibilidade a pragas e doenças, pois a biodiversidade microbiana do solo ela ajuda a regular as populações de patógenos, e com a redução, né, desses micro-organismos benéficos, a competição por espaço, por recurso, ela cede e o patógeno do solo ele encontra condições ideais para se espalhar. Além, né, também a gente pode encontrar como consequência dificuldades no desenvolvimento, né, no solo, na hidratação do vegetal, uma vez que fungos micorrízos e bactérias elas produzem um biofilme que ajuda a agregação do solo, melhorar aí a porosidade e a retenção de água próximo à região ali das raízes, e com a perda desses micro-organismos pode acontecer que o solo seja compactado e dificulte a penetração das raízes, né, que aí vão ficar mais superficiais no solo, além, né, de reduzir a capacidade desse solo em si de armazenar água, e a planta vai passar por estresse hídrico. Aí, paralelo a isso, como consequência, a gente pode ter também a susceptibilidade a estresses ambientais, pois os micro-organismos auxiliam na adaptação da planta às condições adversas, como a salinidade, seca, temperatura, e sem essa proteção, as plantas se tornam mais susceptíveis às condições climáticas e eventos extremos, além do próprio solo não ter o que disponibilizar. No caso de um estresse hídrico, por exemplo, se não tem água no solo, mesmo que o ambiente esteja chovendo, esteja disponibilizando água, esse solo não vai reter, então a planta vai sofrer um estresse hídrico. Enfim, uma outra consequência, né, que a gente pode ter é a redução da eficiência de absorção de nutrientes, já que esses micro-organismos simbióticos ajudam na absorção de nutrientes, e com a perda, né, desses organismos, as plantas acabam sofrendo por deficiência, seja por não alcançar o nutriente no solo, já que os fungos, por exemplo, fazem redes que facilitam a maior exploração do solo, ou então até mesmo por questão da água em si. Se o solo está compactado por falta de micro-organismo e a água não consegue penetrar ali, não consegue se espalhar, como é que essa raiz vai absorver nutrientes, se o nutriente vem por fluxos de massa na água? Entende? As consequências da perda de biodiversidade vão bem além, né, do simples. Mas então, como a gente consegue regenerar, né, essa sinfonia do solo quando já ocorreu tudo isso e teve perda e o solo está danificado? Bom, para que uma orquestra toque bem, cada instrumento ele precisa estar afinado e desempenhar seu papel. Assim também é no solo. A perda de biodiversidade no solo ela tem consequências graves para a vida vegetal. Afeta desde a nutrição e o crescimento de planta até a resiliência nos ecossistemas. Assim, a gente precisa, né, regenerar o ambiente e também fazer com que os fatores estejam alinhados em sintonia uns com os outros. Que essa afinação ela pode ser feita por meio de práticas agrícolas que sejam regenerativas e de reintrodução da biodiversidade microbiana naquele ambiente, naquele solo. E aí a gente pode encontrar, né, estratégias para
restaurar essa microbiota do solo, que pode ser alimentar a vida microbiana, primeiro, onde os micro-organismos, né, eles precisam de matéria orgânica para prosperar, para se multiplicar, e aí a gente pode utilizar técnicas como a adubação orgânica, por exemplo, onde a gente usa esterco, composto, biofertilizantes, que podem ser líquidos ou não, e aí vão alimentar essas bactérias e fungos benéficos, e eles vão se multiplicar nesse solo. A gente pode utilizar cobertura morta, como é o mulching, por exemplo, que a gente mantém aquele solo coberto com palha, com folha, com resto de cultura, ou até mesmo com plástico. E aí protege esses micro-organismos, né, contra o calor e a erosão, que pode ser causada pela chuva ou pelo vento, enfim. Não vamos entrar nisso. E a gente pode também, né, fazer práticas de adubação verde, onde a gente plantas de cobertura, como feijão de porco, como crotalárias, que fixam nutrientes ali no solo, como o nitrogênio, e estimulam aí a vida microbiana. E são técnicas importantes para essa regeneração e para essa alimentação da vida microbiana. A gente pode usar também restaurar a estrutura e a porosidade do solo, que aí, no caso, a compactação do solo, ela reduz a infiltração de água, a gente já viu isso, e reduz também o fluxo de ar no solo, o que prejudica o desenvolvimento tanto das raízes de planta, mas também dos organismos no solo, porque eles precisam de ar, eles precisam de água para se desenvolver. E aí, no caso, a gente precisa entrar com técnicas que minimizem, por exemplo, o revolvimento do solo. Uma vez, né, que técnicas como o plantio direto mantém a estrutura do solo e evita a destruição dessa estrutura e da biota microbiana. Então a gente também precisa utilizar mais plantas com raízes profundas, por exemplo, pois essas espécies elas ajudam a descompactar de forma natural o solo, exploram mais profundamente o solo e servem de habitat, né, para esses micro-organismos. E a gente precisa também, né, evitar o uso excessivo de maquinária agrícola, que é para diminuir aí o esmagamento dos espaços porosos, essa compactação do solo, que é tão essencial para a vida microbiana e para as raízes das plantas. 3. A gente precisa diversificar as espécies vegetais, pois quando a gente cria um ambiente propício, né, para diferentes tipos de micro-organismo, a gente consegue, né, restaurar o equilíbrio nesse solo. Assim, o uso de consórcios de culturas, como por exemplo milho, feijão e abóbora, aumenta, né, essa biodiversidade no solo. Se a gente tem mais plantas diferentes habitando ali aquele solo, vai liberar substâncias diferentes e vai propiciar associações diferentes com esses micro-organismos benéficos, e aí vai proteger e vai restaurar o equilíbrio daquele solo. A gente pode também estar praticando rotações de cultura para evitar a exaustão do solo e reduzir riscos, né, de pragas e doenças. E também, né, a interação com árvores, montando agroflorestas que servem para melhorar tanto a retenção de umidade como promover, né, a biodiversidade microbiana, gerando ali uma diversidade tanto na parte de cima do solo como na parte no subsolo, né, dentro do solo. A gente precisa também reintroduzir micro-organismos benéficos, e aí se o solo ele está biologicamente empobrecido, ele não tem muito micro-organismo ali benéfico, aí é necessário que a gente revitalize esse solo com organismos que sejam benéficos. A gente tem que fornecer esses organismos, e esses organismos podem ser fornecidos através de biofertilizantes e chorumes, que são preparados como o bocashi e fertilizantes líquidos que fornecem, né, esses fungos e essas bactérias essenciais. E a gente pode também utilizar aí, né, microbiologia regenerativa, onde se usa fungos micorrízicos e rizobactérias que restauram, né, essa simbiose natural nas plantas. E por meio de aplicações de chá de compostos, que é uma infusão de compostos aerados que pode se borrifar no solo, né, também dá para acelerar a regeneração microbiana desse solo. E por fim, mas não menos importante, a gente precisa reduzir ou eliminar o uso de agroquímicos, né, nesse ambiente, nesse solo que está degradado. Uma vez, né, que o uso de pesticida e fertilizante sintético ele pode desequilibrar a microbiota do solo,
E para substituir, a gente pode usar, né, fertilizantes naturais, como cinzas e fosfato natural, pó de rocha, que são alternativas sustentáveis. A gente pode utilizar do controle biológico, onde o uso de inimigos naturais, como joaninhas, tricoderma, nematóides predadores, são efetivos, né, para o controle e combate aí de diversas pragas. E também a gente pode fazer o manejo integrado de pragas, né, o famoso MIP, onde podemos utilizar plantas repelentes, armadilhas, consórcio, e esse uso do controle biológico, como eu falei, né, para reduzir a necessidade, né, de agroquímicos. E aí, como considerações finais, né, eu gostaria de acrescentar que a regeneração da sinfonia do solo ela é um processo contínuo e que exige paciência e manejo consciente, pois um solo saudável ele vai ser aquele onde os micro-organismos, os minerais, as plantas, eles trabalham de forma conjunta, criando um ecossistema que seja equilibrado, que seja produtivo. E quanto mais diversidade a gente tem no ecossistema, menor é a dependência de insumos externos e maior, né, é a resiliência daquele solo. Então, obrigada a todos que assistiram até aqui, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui. Muito obrigada.